Sim, a aula, ela é 1 hora de duração. Seria legal até 1 hora e meia com meditação, né? Seria o legal. Mas agora, no momento, é 1 hora, então seria bem legal até vocês chegarem antes, não necessariamente online, mas em casa, fazer uma meditação ou fazer algum canto, 15 minutos, meia hora, 15 minutos, preparar, chegar, aterrissar, e daí, porque a gente sabe em casa, né, se envolve com um monte de coisa, então é muito legal se ter essa oportunidade, chegar um pouquinho antes, sentar, acalmar, meditar, cantar, mantrar, e daí a gente começa a aula, né? Isso também é bem legal. E futuramente, quem sabe a gente faz isso, uma meditação inicial e daí o Vedanta, também é uma ideia muito legal. Muito bem. Então, todos bem-vindos para essa nova jornada Dakshinamurti Stotram, um novo texto que a gente vai estar estudando, né, no Vedanta. Então, lembrar, né, que no Zoom a gente vai estar usando sempre essa plataforma e como cada um está na sua casa, com o barulho de casa, então, sempre colocar no mudo. Tá? Então, vê que tem a opção. Quem nunca usou o Zoom, passa aí o mouse na telinha e vai ver que tem a opção de deixar em silêncio. Então, sempre deixar em silêncio para não ter, né, vários sons juntos, né? Daí fica só, então, a voz do professor. Tá? Se algum momento precisa falar alguma coisa, precisa perguntar alguma coisa, no chat, né, quando vocês têm a mandar mensagem, eu não vejo, eu tenho que parar a aula e olhar. Então, eu não vou fazer isso, eu vou ver no final. Ou sai do mudo e pergunta, tá? Sem problema algum. Se tem alguma coisa que tem que perguntar, sai do mudo e pergunta. Geralmente, a gente faz isso no final da aula ou no início da aula, tá? Mas se for, né, desesperador, sai do mudo e fala, tá? Sem problema algum. A gente tem o grupinho, né, do WhatsApp. Então, o grupo do WhatsApp, ele é só para informar se alguma coisa acontecer, não conseguir chegar a tempo, não estou sem internet, então eu tenho a possibilidade da internet do telefone mandar uma mensagem, tá? Então, é só para isso. Não vou estar enviando material pelo WhatsApp, não, simplesmente é informativo, tá bom? Muito bem, então a gente começa, né, esse novo estudo. Então, Dakshinamurti Stotram, ele não é um texto introdutório, né? Como a gente viu outros textos, Tattva-bodha, Upadeshasaram, né? Todos esses textos eram textos introdutórios que eu não preciso, né, dar uma introdução, porque o próprio texto vai lentamente introduzindo todo o Vedanta, né? Agora, o Dakshinamurti, não. Não é um texto avançado, mas é um texto que requer uma certa base, né, do Vedanta. Então, como tem gente que está chegando agora, tem gente que talvez nunca estudou Vedanta, então eu vou dar uma pequena introdução, né, para quem já está aí anos estudando Vedanta, então fica, né, um relembrar, um olhar de uma diferente maneira, uma nova introdução, tá bom? Então, quem está chegando agora, lembrar de colocar no mudo. E a gente faz, né, toda aula que a gente inicia, a gente sempre inicia com uma oração, tá? E finaliza também com uma oração. Por que que a gente faz a oração? Porque a gente sabe que a gente tá, né? O Covid veio aí para chacoalhar e mostrar para todo mundo que a gente não tem controle algum. Só que essa realidade já era antes do Covid. A gente não tem simplesmente controle algum, tá? Então, o que que a gente faz? A gente invoca a graça, a gente tem o intuito aqui de aprender, a gente tem o intuito de ter uma aula de 1 hora, mas como a gente sabe que as possibilidades são inúmeras, infinitas, então a gente invoca a graça para que esse estudo, então, seja com sucesso, que tenha realmente aprendizado, né? Então, por isso que a gente faz a oração, e essa oração é uma oração tradicional que a gente usa para estudar o Vedanta, invocando os mestres, né? Essa linhagem de Adi Shankaracharya. Então, alguns já conhecem, quem conhece canta junto
estando no mudo, e quem não conhece, escuta, e daí numa próxima vez pode estar cantando. Então, cantamos a oração. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavat Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Gukarastvandhakaro Vai Rokarastannivartakaha Andhakara Nirodhitvat Gururityabhidhiyate Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavato Sahanau Bhunakto Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Então, a gente começa, né, com uma pequena introdução. Será 5 encontros, né? Então, vamos ter 5 encontros vendo esse texto do Dakshinamurti. E esse primeiro encontro, a gente vai ver uma pequena introdução a respeito do texto, a respeito do Vedanta. Então, quando a gente vem para estudar o Vedanta, né? Então, aqui nessas aulas, toda vez, né? Quem já está desde o início percebe que todo estudo que a gente pega, todo texto que a gente começa, inicia, o que a gente encontra? Seja ele Gita, seja ele Upanishad, seja ele Prakarana Granta, o que é em comum nos textos? Lógico, o tema Vedanta, mas além disso, todos os textos estão em sânscrito, né? Na língua sânscrita. Então, é uma língua diferente, né? Então, a gente está estudando um texto que está numa língua diferente. Uma língua diferente aponta também que é uma cultura diferente da nossa, né? Então, uma língua diferente, uma cultura diferente, e não só isso, né? Uma época diferente. Né? Diferente da modernidade. Então, os textos, né? Textos antigos, que nem Upanishads, né? Uma cultura pertencendo a uma cultura milenar, tradicional, né? Diferente se a gente comparar da nossa cultura brasileira, né? Uma cultura recente, né? Lógico, com vários, né? Com povos lindos, mas uma mistura, né? O brasileiro em si, uma cultura nova, né? E a gente chega, aproxima para estudar um texto tradicional, de uma época bem diferente da nossa modernidade ocidental, né? Então, esse texto, por exemplo, que a gente vai estudar, o Dakshinamurti, provavelmente a data dele é século VIII, né? A época de Adi Shankaracharya. Né? Então, o século VIII, se a gente for pensar, a gente nem precisa ir tão distante. Se a gente pensar 100 anos atrás, como que era o Brasil? Qual que era a realidade que a gente vivia? Né? Uma realidade bem diferente. Coisas que aconteciam que a gente olha e fala que absurdo, como que isso é possível? Né? De forma, como que pôde existir? Não precisa nem 100 anos. A gente pode pegar a geração anterior, né? Os nossos avós, como que viviam, como que eram as mulheres, qual que era o papel da mulher, né? Então, tudo isso a gente pode observar que muita coisa hoje a gente não aceita, né? A gente rejeita. Não é possível viver mais aquele passado,
né? Então, a gente tem que ter isso em mente, bem claro, quando a gente entra num estudo tradicional, numa língua diferente, numa cultura diferente e uma época bem distante, né? Então, o que que acontece? Cria aí uma tremenda distância da nossa realidade e da realidade desse texto, que está inserido numa cultura, que está inserido numa história, então, uma distância tremenda, né? Mas, no entanto, estamos aqui, né, na língua portuguesa, estudando esse texto, né? Esse texto, o Vedanta, que está na língua sânscrita e pertence a essa, né, está inserida nessa cultura védica. Então, por que que a gente estuda? Por que que é tão relevante para a gente estar estudando hoje, né? No Ocidente, né? E nessa época moderna que a gente vive, contemporânea. Então, o que que faz especial esse texto para a gente estar ainda estudando? Uma cultura milenar, um texto, né, muito antigo. Por que que a gente estuda? Então, é extremamente relevante para a gente hoje, porque o que trata, o assunto que é tratado, esses textos, são assuntos, são temas filosóficos, temas existenciais, que cabe a qualquer ser humano. Basta ser humano para conectar, para ter relevância esse texto, né? Então, não importa a época, não importa a cultura, não importa o sexo, não importa a religião, né? Por quê? Porque são temas existenciais. São temas que trabalham o problema fundamental do ser humano, né? Então, cabe a nós, cabe a qualquer ser humano estudar, né? Então, por isso que hoje a gente ainda estuda, né, esse texto no Vedanta. Tendo isso em mente, né, tendo essa distância, né, essa diferença grande que existe entre nós e o texto, e a cultura, e a época e tudo mais, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente observa, que tudo que a gente olha, a gente sempre parte do nosso ponto, desse olhar subjetivo, né? A maioria das vezes a gente parte com esse olhar subjetivo. Eu olhando o mundo, eu olhando diferente, eu olhando o texto, né? Eu, o indivíduo, que tem um background, que tem uma história, que tem um passado, que tem os traumas. Então, é com esse olhar colorido que eu vou olhar o texto. E isso dá margem para um monte de crítica, para um monte de julgamento, para um monte de falar, nossa, mas por que que ele menciona isso no texto? Que absurdo, nossa, de jeito nenhum, que tradição maluca. E a mente vai. A mente a gente viu, né, que é esse macaco que não para a todo momento. Então, a todo momento vai surgindo, né, críticas, julgamentos sem parar. Então, aqui é um convite, né? Quando a gente estuda o Vedanta, qual que é o convite? Todas essas críticas, todos esses julgamentos que a gente traz de acordo de acordo com a nossa cultura, o nosso background, a nossa história social, familiar e tudo mais, a gente suspende essas críticas, esses julgamentos e a gente abre para o escutar, né? Então, aqui, o Vedanta, ele faz uso, né, dessa ferramenta que é escutar. Uma coisa que a gente não está tão acostumado hoje em dia, né? Hoje ninguém escuta, ninguém tem tempo. É tudo muito rápido, né? Então, aqui a gente tem que invocar, né? Tem que lembrar, né? De todo esse subjetivo, esses conflitos que a gente carrega e que a gente começa a jogar pedra no que é diferente, a gente suspende, né? Ainda mais quem já estudou outros textos, quem já vem de uma talvez uma escola filosófica diferente, daí então a mente começa a criticar. Então suspende, se abre, como uma criança, né? Aquela inocência da criança, abrir para escutar o novo, né? O que tem que apresentar, tendo em mente essa distância, essa grande distância cultural e de época. Então, esse é o convite para quando a gente faz, né, o estudo de Vedanta, a gente deixar de lado. Depois saiu da aula, pega tudo de novo, pega todas as críticas, todos os julgamentos, vai pesquisar, daí faz tudo. Mas na hora que está escutando, deixa tudo de lado,
e abre o ouvido, né? Foca, está presente, abre, né? Abre para esse conhecimento fluir. Esse conhecimento tradicional que está fluindo desde a criação, né? Segundo os Vedas. Então, muito bem. Então, qual que é esse, agora olhando, né, esse contexto, da onde vem o texto, esse contexto védico. Então, qual que é o contexto védico? Como que é a vida védica, né? É tão distante, a gente fala, tão diferente. Então, o que que faz a diferença? Qual que é esse contexto, né, que a gente encontra esse texto, os textos que a gente estuda do Vedanta? Então, no contexto védico, a vida, né, o indivíduo, ele vive uma vida sagrada. Então, a gente não tem essa divisão profano e sagrado, né? Então, a gente tem, no Brasil, não é todo mundo, a gente entra numa, né, numa igreja, por exemplo. Então, aquele momento é sagrado. Eu saí da igreja, pronto, continuo minha vida que não é sagrada, né? Então, na cultura indiana, na época védica, né, isso não existe, não existe o profano. Por quê? Porque tudo é sagrado, todo momento é sagrado. O momento que eu faço a puja, o momento que eu faço a minha adoração ao Senhor e o momento que eu faço a minha ação. No momento que eu estou acordado, até o momento que eu vou dormir, é tudo sagrado. Todas as ações que eu faço, seja ela do dia a dia ou seja ela um ritual especial, são nada mais do que ofertas para o Senhor, né? Então, eu ofereço, é uma vida sagrada do nascimento à morte, né? Então, isso é uma grande diferença, né? A gente tem essa ideia. Agora, esse momento, né, é um momento espiritual, essa parte da minha vida é onde eu vou fazer alguma atividade espiritual, e o restante eu trabalho, eu faço o que eu tenho que fazer. Não, né? Então, a todo momento, é uma vida espiritual, sagrada, uma vida de rituais, ritualística, né? E o indivíduo, ele é bem mais um contribuidor do que um consumidor, né? Se a gente observar a nossa vida, então, tá, vou fazer isso, mas o que que eu ganho com isso? O que que eu vou ganhar? Né? Porque a gente tem essa ideia de consumir, né? Então, na vida védica, é esse contribuidor, é esse que entrega. Cada ação é entregada ao Senhor. E o yoga, né? Então, a gente tem essa, né, o yoga popular no Brasil, né? Então, o yoga faz também muito parte da cultura védica. Mas o que é o yoga? É diferente da compreensão que muitos têm, né? No Brasil, de forma popular, quando a gente fala yoga, o que é o yoga? Yoga é asana, postura. Pega o tapetinho e começa a fazer postura. Não é para todo mundo. Quem tem uma visão mais profunda do yoga sabe que não é isso, mas de modo geral, popular, quando a gente fala yoga, a gente pensa na aula que está fazendo a prática de posturas. Agora, na visão indiana, na visão védica, qual que é o que é a ideia do yoga? O yoga é uma ferramenta. Na verdade, são várias práticas espirituais. A asana, postura, é algo mínimo, né, que a gente quase não vê. Então, a prática, essas práticas espirituais de meditação, de puja, de karma yoga, e vai uma lista infinita para todos os gostos, né? Então, são essas práticas, essas ferramentas que têm um propósito claro, né? Um propósito único. Qual que é o propósito do yoga? Crescimento, né? Então, um amadurecimento. O nosso corpo, a gente não precisa fazer muita coisa, né? Ter comida, né, nutriente suficiente, o corpo cresce. Agora, o emocional, a gente precisa cuidar, né? Então, a gente tem essas ferramentas do yoga, essas ferramentas espirituais, práticas espirituais, que vai fazer com que o indivíduo desenvolva, amadureça emocionalmente. Então, o intuito do yoga, né, na cultura védica, não é o fim em si, mas é um meio de crescimento. Então, com esse meio de crescimento, uma vez que eu tenho essa né, relativa maturidade, então daí eu estou pronto para assimilar, né, o conhecimento, o ensinamento que é apresentado pelas Upanishads, né, pelo Vedanta. E qual que é esse conhecimento apresentado? Então, esse conhecimento das Upanishads é o conhecimento do ser, do eu. Que ser? O ser pleno, o ser completo. Né? Em outras palavras, o ser ilimitado. O ser ilimitado que eu sou.
né? Então, esse é o propósito do yoga, né, como crescimento, e o propósito do estudo do Vedanta, para assimilar, para compreender o ser, o eu, né? E tradicionalmente, esse ensinamento, ele é sempre desdobrado por um professor, né? E daí a nossa mente rapidinho vai, mas por quê? Por que eu preciso de professor? Tá me manipulando, né? A gente escuta de tudo. Então, para que a presença do professor, né? Então, mas eu sou ditada, eu estudo por conta, eu consigo ler, é ótimo, tem vários materiais, vários livros do Vedanta, maravilhoso, e que pode estudar. Mas esse acompanhamento do professor, tradicionalmente, é por quê? Para evitar confusão, né? Equívoco, né? Mal entendido. E esse mal entendido, essas interpretações errôneas, é o que a gente mais encontra no caminho espiritual, de tudo. Começando pelo yoga, o exemplo mais claro que a gente tem, né? Então, chegou aqui para o Ocidente, o que é o yoga? Você pergunta para qualquer um, yoga o que é? Qualquer um, eu digo, quem não está tão profundamente envolvido. Asana, postura, né? Não posso fazer yoga porque eu não tenho flexibilidade. É esse, né, o resumo que a gente tem do yoga. E que é uma coisa completamente diferente na Índia, né? Como eu falei, a asana postura é o mínimo que você encontra na Índia, né? Então, no Brasil pratica bem mais postura do que na Índia, né? O brasileiro está bem mais evoluído com as posturas, né? Prática de posturas de yoga do que na Índia, né? Porque é isso que ele entendeu, é isso que ele absorveu de yoga. E não só isso, a gente vê no caminho espiritual a confusão que a gente encontra para todos os lados, né, são inúmeras. E uma das principais confusões que a gente encontra é em relação à iluminação, né? Então você fala, iluminação é o que a gente quer no caminho espiritual, o que você quer? Moksha, né? Iluminar. E qual que é a ideia de iluminação? Que a maioria das pessoas você encontra nesse caminho, então que a iluminação é um tipo de experiência que eu tenho que atingir. E a gente está lá buscando, né? Vai eternamente buscando essa experiência, esse samadhi que eu tenho que levar nesse momento de iluminação, né? Só que se a iluminação é uma experiência, né? O que é uma experiência? Experiência é aquilo que vem e aquilo que vai. A todo momento a gente experiencia, né? A gente tudo vem, tudo vai. Isso é experiência. Então, se a iluminação é uma experiência, o que acontece? Ela vem, ela vai. Então, essa iluminação, que eu chamo de iluminação, não é tão libertadora como eu esperava, né? Então, por isso, o papel do professor, para tirar esses equívocos, né? Então, as Upanishads, o Vedanta, ele apresenta iluminação como o quê? Né? Não é uma experiência, mas é um fato já conquistado, já realizado, né? Então, é bem diferente do que a gente encontra no caminho. Então, a presença de um professor para tirar esses equívocos, né? Para deixar claro, para descobrir essa realidade que eu já sou aqui agora. Um ser pleno, um ser completo, um ser ilimitado, né? E não é em busca de uma experiência que futuramente eu vou ter, né? Mas compreender, descobrir que aqui e agora, né, tudo que eu gostaria de ser, eu já sou realizado, né? Então, essa cultura védica que faz, né, faz uso dessas ferramentas espirituais para esse crescimento relativo, tem foco nada mais do que essa compreensão, né? Essa compreensão, essa assimilação do ensinamento do Vedanta, das Upanishads, desses textos sagrados que a gente encontra no final do Vedas, né? E o que ele aponta, né? Então, ele aponta a assimilação do ser, o ser, que ser? Eu. Que ser que é esse? É o eu, né? E que eu é esse? Ilimitado. Então, ilimitado é outra palavra também que a gente faz um monte de confusão, né? Em relação ao ilimitado. Então, quando eu falo um ser ilimitado, é bonito, é gostoso, mas o que de fato, né? Quando a gente usa eu, um ser ilimitado, e é isso que a gente tem que compreender no Vedanta, o que a gente quer dizer com esse ser ilimitado? Então, ilimitado, né, quando eu falo a palavra ilimitado,
que eu sou hoje? Sou um ser aqui, coitado, limitado, com todas as minhas limitações de pessoas, de indivíduo, né? Então, eu tenho inúmeras limitações. Então, tem eu, o pobre coitado, o limitado, e tem o ilimitado. Mas se tem o limitado e tem o ilimitado, não funciona. Por que não funciona? Porque se é ilimitado, você não tem um limitado. Porque se você tem um limitado, ele vai limitar o ilimitado. Então, o ilimitado significa o quê? Significa não dual. Quando eu falo ilimitado, significa que é não dual. O que significa não dual? Um sem segundo. Um sem um segundo, sem o outro. Né? Então, essa visão védica é uma visão de unidade. E o que significa? Quais são as implicações disso? Significa que eu sou igual a você. Em essência, eu sou igual a você. Né? Agora, o que a gente aprende? O que a gente aprende desde pequenininho? Né? Que existem vários seres. Que eu sou diferente de você. Né? Que eu tenho que tornar algo diferente do que eu sou agora. Porque o que eu sou agora é inadequado. Eu tenho que transformar o meu ser. Eu tenho que vir a ser algo diferente para ser aceitável, para ser apreciado, para ser digno de respeito. Porque o que eu sou agora não é suficiente. Então, a nossa vida é o quê? Constantemente, seja espiritual, seja não, em busca de samadhi ou em busca de qualquer coisa, constantemente a gente está buscando um vir a ser. Seja uma experiência transformadora, seja consumo, consumir coisas para que um dia, de repente, essa vontade de ser diferente seja saciada. Né? Daí eu falo, pronto, agora eu sou tudo que eu queria ser. Agora eu sento, eu descanso e eu desfruto a minha plenitude. Mas, infelizmente, isso não acontece. A gente busca, a gente corre, tem aquela experiência maravilhosa, daí a experiência vai embora, e daí a gente compra isso, compra aquilo, tem a casa, tem sucesso, tem tudo. E o que continua? Continua inadequado. Então, a gente vê que com a nossa experiência, nada muda, né? Essa constante busca está lá, presente, né? Esse ser que não está completo, inadequado, não é aceitável para mim mesmo, né? E segundo as escrituras, esse eu inadequado é uma conclusão errônea. É um julgamento errado. É o que as escrituras apontam, né? Então, enquanto eu não reconheço esse erro de assumir o eu como inadequado, como um ser limitado, como um ser não aceitável, que eu tenho que constantemente transformar, enquanto eu não reconheço isso, a causa do problema continua, o sofrimento continua. Né? Então, eu preciso desse reconhecimento, né? Eu preciso ter o conhecimento da minha realidade, do meu ser. Né? Que ser é esse? Então, essa verdade não dual, né, nem sempre ela é fácil de digerir, né? Então, as escrituras apresentam essa realidade do Vedanta como não dual, né? Sempre dá uma indigestão. Sempre no processo do estudo, né, eu não consigo assimilar por completo. Por quê? Porque é absurdo. É absurdo. Como assim? Eu sou você? A gente é totalmente diferente. Eu sou ruiva, você é loira, eu sou gorda, você é magra, eu sou baixa, você é alta, você tem sucesso, eu não tenho. E assim vai. A comparação, né? A gente vai comparando a todo momento a gente vai comparando. E enquanto tiver espaço, né, para comparar, a gente não se sente adequado, porque eu sempre vejo o vizinho, eu sempre vejo o outro, né? Então, todo esse processo, né, essa divisão, essa diferença é óbvia na aparência. Na aparência, ela é óbvia, né? Mas a simples ideia
não dual, eu completo aqui agora, eu pleno, eu ilimitado, né? É algo eu que não preciso mudar absolutamente nada do que eu sou hoje para ser pleno, porque eu já sou pleno. Dá um alívio, dá uma paz no coração, né? Eu já sou completo aqui e agora. Mas, no entanto, eu vejo a total diferença quando eu abro os meus olhos, né? Então, essa verdade, né, que as escrituras apontam, né, realmente isso é verdade? Então, eu tenho que descobrir. Porque se isso de fato é realidade, é verdadeiro, preciso conhecer. Porque se eu não conheço, eu perco a possibilidade de ilimitado, dessa compreensão. Eu continuo no meu mundinho dual. Então, qual de fato é a realidade última, né? É o que o Vedanta busca, é o que o Vedanta quer chegar, né? Quer apontar, quer revelar a todo momento. Então, a presença do professor, a presença do estudo contínuo a todo momento para remover todos os equívocos que a gente vai criando à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai entrando em contato com várias escolas espirituais e tudo mais. Então, a ideia é mais e mais, né, entender que a iluminação não é nada de uma experiência, mas eu já sou aqui e agora. E isso que tem que ser compreendido através do Vedanta. E, logicamente, à medida que a gente vai andando, né? Às vezes a gente chega novinho para o Vedanta, às vezes a gente chega no final da vida, cada um tem o seu momento, né? Mas sempre quando a gente chega, a gente já viveu uma vida, né? A gente já construiu baseado aonde? Na minha compreensão, que segundo o Vedanta é errada, errônea, né? Assumindo eu como ser limitado. E com essa conclusão, eu ser limitado, eu construí a minha vida. Então, eu tenho meus laços, eu tenho meus apegos, eu tenho minha vida, eu tenho meu castelo, meu palácio que eu construí em volta da minha conclusão. Então, nesse processo de estudo, várias coisas vão acontecendo internamente, é como se fosse um vulcão, né? Pronto para explodir. Então, todo esse emocional, né? Não necessariamente. Tem gente que vem para o Vedanta e fala, por que ninguém me falou isso antes? É absoluta verdade, né? E tem outros que realmente trabalham, vem muita coisa do inconsciente, cada um tem a sua história, né? Então, esse inconsciente, a gente, juntamente com o Vedanta, a gente tem todas essas ferramentas espirituais do yoga, né? Então, ele caminha junto, né? Para validar, para abraçar tudo isso que vem do inconsciente. Tudo isso que a gente agarra, né? Então, tudo isso vai sendo trabalhado. E não só isso, tradicionalmente, hoje é mais difícil, né? Ter essa realidade, mas tradicionalmente, não só o professor, mas a pessoa, ela vivia junto com o professor, né? Então, esse viver com o professor é fundamental, né? É fundamental. Por que é fundamental? Então, a gente tem um romantismo em relação à espiritualidade, a gente encontra cada absurdo, e um deles é que a pessoa tem que ser escolhida, que a pessoa é especial, né? Então, a gente cria algo distante, né? Iluminação, nessa vida não. Nessa vida, talvez eu ganhei daqui umas 100 vidas mais, talvez. Então, a gente cria um espaço que não existe, né? Quando eu moro com o professor, quando eu vivencio, então, o Gurukulam, que eu estou lá, estou servindo o mestre, estou vivenciando, né, a mesma vida, compartilhando a mesma vida, o que eu experiencio? Eu vejo que o mestre, o iluminado, é um ser humano. É um ser humano, é uma pessoa que tem limitações, que tem suas emoções, que um dia está bem, outro dia não está tão bem, né? Então eu reconheço que aquele ser iluminado é uma pessoa. E sendo uma pessoa, eu compreendo que eu também posso me iluminar, eu também posso compreender essa realidade última. Não é algo distante. É algo que depende
da minha compreensão, do meu estudo, da minha dedicação, do meu mergulhar, da abertura para esse conhecimento. Então, morando com o professor, eu reconheço, né, que ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa, e que para o estudo, para a compreensão, para a assimilação desse conhecimento, eu não preciso ser o escolhido, ou uma pessoa superior, ou especial. Não. Basta eu ser uma pessoa, um ser humano, simples, simples e sincero. Basta. Mais nada é preciso. Então, essa é uma pequena introdução em relação ao Vedanta, ao que a gente faz, a esse gap que a gente tem, essa grande distância que a gente tem da cultura, para a gente entender, para a gente relaxar um pouquinho e se abrir para esse conhecimento, tá? Que às vezes, em alguns momentos, tem gente que fala, imagine que coisa arcaica, da onde que está falando isso? É um texto do século VIII, né? Então, também, o papel do professor também é trazer numa linguagem mais simples, contemporânea. Também tem essa, né, o papel do professor. É o que a gente vai estar fazendo aqui quando olhar para esse texto. E agora, então, a gente vai olhar para o texto. Shri Dakshinamurti Stotram. E a gente começa com ele. Então, esse texto são 10 versos. 10 versos de Adi Shankara, é atribuído a Adi Shankaracharya. A gente já estudou outros textos também de Adi Shankaracharya, onde eu comentei mais a história. Então, Adi Shankaracharya foi um grande mestre de Advaita Vedanta, Vedanta não dual, e que estabeleceu, né, fortemente na Índia o Vedanta, né, Advaita Vedanta. Então, é considerado que esse texto é dele, esses 10 versos, e esse texto, então, o próprio nome diz Shri Dakshina, então aqui é o Dhyana, né? Mas o nome do texto é Shri Dakshinamurti Stotram. Então, quem faz aula de canto já sabe o que é o Stotram. Então, o que é um Stotram? Stotram são hinos, né? São versos de glorificação, né? Que a gente reverencia Ishvara num determinado aspecto. O que é Ishvara? Deus. A gente reverencia Deus em diversas formas, em diversos aspectos, né? Então, isso é o que a gente chama Stotram. E tendo esse status de Stotram, de um hino devocional, então, simplesmente Parayana, simplesmente o canto desse texto, ele já traz um resultado, né? Então, simplesmente cantar sem entender o significado, ele já traz a graça do Senhor, né? Já traz bênção, que é o que a gente mais precisa, né? Para esse estudo, para a nossa vida, o que a gente precisa? Bênção. Então, simplesmente cantando, a gente invoca, a gente recebe punham, bênção do Senhor. Então, isso é em relação a esse stotram. E qual que é esse aspecto, né? Como eu falei, os stotrams, eles invocam diferentes aspectos de Deus, né? Então, a gente tem Vishnu, que é esse aspecto de sustentar todo o universo, Saraswati, aspecto de conhecimento, e assim vai. Então, que texto, que esse stotram, que deidade, que aspecto de Ishvara ele está invocando? Então, aqui ele está invocando Adi Guru, né? Então, o primeiro mestre, né? Então, o guru, o professor, que iniciou todo esse Vidya Sampradaya, né? Essa linhagem de conhecimento, né? Então, ele é o primeiro professor. Sadashiva Samarambham, né? A oração que a gente fez. Então, esse que a gente está recebendo agora, esse conhecimento, vem da onde? Passa por Adi Shankaracharya, passa por todos esses grandes mestres, inicia com quem? Sadashiva. Né? Então, inicia de Shiva. Né? Então, o primeiro professor, Sarvajna, que não depende de ninguém mais, que nunca aprendeu, que nunca foi aluno. Né? Então, é com ele que todo esse sampradaya de conhecimento flui. Então, Dakshinamurti é nada mais do que Shiva. Então, Shiva, ele tem esse aspecto, Dakshinamurti tem esse aspecto de primeiro guru, né? Então, conhecimento, sabedoria.
E aqui a Saraswati também é sabedoria, né? Mas a Saraswati, a gente vê uma sabedoria global de tudo, né? O conhecimento de uma criança, o conhecimento de construir uma ferramenta, qualquer conhecimento. Agora, quando a gente fala de Shiva, a gente fala esse aspecto de Shiva como Adi Guru, como primeiro Guru, a gente vê Brahma Vidya, o conhecimento do eu, o conhecimento de Brahma. Né? Então, esse é Dakshinamurti Stotram, né? E aqui, esse texto, né? Se a gente olhar, você vai ver que a gente tem o Dhyana Shloka, né? Dhyana Shloka, e depois que a gente vai ter, de fato, o texto. Então, o texto, ele começa aqui, Dakshinamurti Stotram, é nesse momento que inicia. E essa é uma composição de Adi Shankaracharya. Então, esses 10 versos. Os outros versos, que é chamado Dhyana Shloka, não são atribuídos a Adi Shankaracharya. Então, são diversos outros acharyas, diversos outros professores que escreveram e, com o tempo, ele foi, então, incorporado ao texto de Shankaracharya. Tá? Então, a gente não vai estar vendo esse Dhyana Shloka, mas a gente vai cantar ele e eu vou dar uma pequena essência do que está trabalhando, do que está falando. Né? Então, primeiro, o que é o Dhyana Shloka? Shloka são versos. Dhyana é uma meditação. Então, é uma meditação, né, onde a gente visualiza o Murti. Né? A gente visualiza o que é Murti? O Bhagavan, Ishvara, a forma, esse aspecto de Ishvara que a gente está invocando. Então, por que a gente visualiza? Porque Dakshinamurti é uma forma em si, como a gente tem aqui no desenho, na capa do livro, esse é o Dakshinamurti, né? Então, eu primeiro, antes de reverenciar, como é um stotra, para reverenciar, eu preciso dialogar, eu preciso me conectar com aquela forma. Então, eu preciso conhecer essa forma, eu preciso visualizar essa forma, e então oferecer as minhas devoções, as minhas prostrações ao Guru. Então, aqui esse Dhyana Shloka, ele apresenta quem que é essa forma de Dakshinamurti. Né? E esses outros versos, né, os 10 versos, de fato, de Adi Shankaracharya, eles trabalham a essência do Vedanta. Então, esse texto que a gente vai estudar, ele não só carrega esse status de stotra, né, de um hino devocional, que o simples cantar já está trazendo punya, já está trazendo benefício, mas ele também carrega esse status de Prakarana Grantha. Né? O que é Prakarana Grantha? Textos auxiliares no processo do Vedanta. Né? Então, no Vedanta, a gente tem Prasthana Traya, que são os textos clássicos que a gente estuda, que é composto da Bhagavad Gita, então a gente estuda Gita, as Upanishads, pelo menos 6 Upanishads e Brahma Sutra. Então, esse é o estudo tradicional. E paralelo a ele, a gente tem Prakarana Granthas, que são textos que acharyas, grandes mestres, fizeram para ajudar esse processo de compreensão das Upanishads, da Gita, e às vezes não só compreender, mas às vezes pegando um determinado aspecto que não foi tão trabalhado em algum lugar, e ele então trabalha mais esse determinado aspecto. Então, Prakarana Grantha são esses textos auxiliares que trabalham o mesmo conteúdo das Upanishads, da Gita. Então, aqui ele também carrega, né, esse status de Prakarana Grantha, e é por isso que a gente está estudando ele na aula de Vedanta. Né? Não só, a gente estuda ele não só na aula de canto, mas também aqui, porque ele tem esse conteúdo do Vedanta. Então, muito bem, a gente vai cantar ele, geralmente na aula de Vedanta eu canto uma vez, e daí vocês repetem depois. Então, a gente vai fazer isso, mas quando de fato começar o texto. Então, nesse Dhyana, a gente só vai cantar, e daí a gente vai ver levemente o significado, né, a essência desses versos meditativos, tá? Então, eu vou cantar uma vez, quem conhece, canta junto. Quem não conhece, escuta. Mauna Vyakhya Prakatita Para Brahma
Tvam yuvanam varshishthante vasadrishi ganayiravritam brahmanishthaihi Acharindram karakalita chinmutramanandarupam Svatmaramam muditavadanam dakshinamurtimide Vatavitapi samipe bhumi bhage nishannam Sakalamuni jananam jnanadataramarat Tribhuvana gurumisham dakshinamurti devam Janana marana dukkacheda daksham namami Chitram vatatarormule vriddha shishya gururyuva gurustu maunam vyakhyanam shishyastu chinna samshayaha nidhaye sarva vidyanam bhishaje bhavaroginam gurave sarvalokanam Dakshinamurtaye namaha Om Namah Pranavarthaya Shuddhajnanaikamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye namaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavadvyaptadehaya Dakshinamurtaye namaha. Muito bem, então esses 6 versos, às vezes a gente encontra diferentes dhyanas, shlokas para esse texto de Dakshinamurti, então depende, né? Então pode encontrar às vezes uma versão diferente. Então, muito bem, Murti, Dakshinamurti Stotram, e aqui dhyana, a meditação a esse Murti. Que Murti, que forma, que Bhagavan, que Ishvara é esse, né? Que Senhor é esse que a gente está reverenciando. Então, Dakshinamurti. Então, o que significa Dakshina? Dakshina é aquele que olha, que está olhando para o sul, né? Então, Dakshinamurti, aquela forma, aquela deidade que olha para o sul. É a direção sul, né? Então, é uma deidade bastante diferenciada de todas as outras, porque nenhuma deidade na cultura indiana olha para o sul, né? Por que não olha para o sul? Porque o sul representa o quê? Representa Yama, né? Representa Kala, mortalidade. Então, o sul é mortalidade. Quando alguém morre na Índia, o que você faz? A cabeça se vira para o sul, está morto, né? Então, mortalidade é representado para o sul. E o oposto do sul, o que a gente tem? Tem o norte, né? Então, o que norte representa? O norte, a representação do norte é ilimitado, né? É Amritam. Então, é o oposto de mortalidade, a imortalidade, né? Então, Amritam, e isso também a gente coloca como Moksha, a iluminação. E quem que olha para Moksha? Quem que olha para a iluminação? Raros buscadores, raras pessoas que querem a iluminação, que querem a compreensão do eu, do ser. Então, essas raras pessoas olham em direção ao norte, à imortalidade. E quando você olha, quando o buscador, quando o aluno olha para o norte, quem que está olhando para ele? Dakshinamurti, né? Então, ele está olhando para o sul, ele está olhando para o aluno, ele está olhando para os buscadores, ensinando nada mais do que a imortalidade. Para os buscadores de moksha, né? Que estão buscando a compreensão. Então, Dakshinamurti significa esse guru, esse professor, que olha sempre para o sul. Mas coitado do Dakshinamurti, né? Os alunos tudo olhando para o norte, imortalidade, e o coitado vai olhar para, né, para mortalidade, né, para a morte,
né? O que é morte para Shiva? O que é morte para Dakshinamurti, né? É aquele, Dakshinamurti, Shiva, é aquele que destrói a mortalidade, né? Então, o Swamiji sempre falava, é um picles, a morte dá um gosto extra, né? Então, é aquele que destrói Kala, destrói a mortalidade, né? Então, esse é Dakshinamurti. Muito bem. Então, aqui a gente tem que olhar também, né, mais um aspecto de Dakshinamurti, que é muito interessante, muito bonito, né, dessa forma. Qual que é essa forma? Então, é considerado Dakshinamurti, essa forma que olha para o sul, né, dando Brahmavidya, oferecendo Brahmavidya, né, é considerado Ashtamurti, né? Ashtamurti, o que significa? Que a gente reverencia ele com 8 formas. O que são essas 8 formas? Representando todo o universo. Então, onde está Dakshinamurti? Todo o universo. Todo o universo é Dakshinamurti. Não tem nada que não é Dakshinamurti, né? Então, ele é considerado Ashtamurti. Então, quando a gente olha para a forma de Dakshinamurti, a gente vai encontrar essas 8 formas que representam todo o universo. A gente viu isso no Padeshasara. Quem estava estudando o texto, Ashtamurti Deva Pujanam. Acho que é o verso 3 ou 4. A gente viu mencionando, né, que a melhor puja, a melhor devoção que a gente tem não é no nosso altar, mas é quando a gente vê todo o universo como nosso altar, né? E quais são, né? Quais são essas 8 formas que representam todo o universo? Então, quando a gente olha para a forma, tem diferentes formas de Dakshinamurti também, mas a clássica Medha Dakshinamurti é aquele que segura, né? Então, quais são esses Ashtamurti? São 5 elementos, né? Panchabhautika, os 5 elementos, o Sol, a Lua e o Diva, o indivíduo, né? Então, os 5 elementos representando, né, toda a criação, o Sol representando todos os corpos luminosos, a Lua representando planetas e satélites, e Diva representando todos os seres vivos, né? Então, isso é resumindo toda a criação. E a gente encontra tudo isso em Dakshinamurti, né? Então, nessa forma, não dá para ver direito se ele tem ou não, mas daí pode ver na capa do livro que ele tem. Então, o que é o Damaru? Damaru é tipo um tamborzinho, que você sempre vê Shiva com o tamborzinho, né? Taca, 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 taca. É o Damaru. Esse Damaru, o que ele representa? Ele representa um dos elementos, a caixa. Mas por que o Damaru? Damaru, o que ele é? Um instrumento musical. Ele faz som. E o som só pode existir na caixa, no espaço. Sem espaço não tem som. Então, Damaru representando, então, o espaço, a caixa. E daí a gente tem, se olhar pertinho, o que a gente vê? Dakshinamurti, ele tem esse dreadlock, né? Esse Rastafari, o cabelo dele, Shiva, né? E daí ele tem uma bandana, ele tem uma faixa. Essa faixa, o que essa faixa representa? Essa faixa representa Vayu, né? O vento, né? Então, quando o cabelo bate o vento, o que tem? O cabelo voa, né? Então, a faixa segurando, representando, então, Vayu. Então, mais o segundo elemento. Terceiro elemento, a gente vê na mão dele, ele segurando uma tocha de fogo, né? Então, esse fogo. Então, o fogo representa, logicamente, conhecimento, mas aqui também representando o terceiro elemento, Agni. Daí a gente tem o quarto elemento, se olhar na cabeça de Dakshinamurti, Dakshinamurti é quem? Shiva, né? E Shiva, o que ele tem na cabeça? Gangaji, a deusa Ganga, né? E a deusa Ganga, nesse mundo, como que ela apresenta? Ela apresenta na forma de águas. É o rio sagrado, o rio Ganges, né? Que é a deusa Ganga, que está na cabeça de Shiva, na cabeça de Dakshinamurti. Representando, então, esse aspecto, esse elemento, água, Apaha. E daí, Prithvi, o quinto elemento, a terra, todo Murti, toda essa forma é nada mais do que representação da terra.
E daí a gente tem o Sol, né? De um lado do cabelo dele, né? Vocês podem procurar, existe um Sol, né? Então, representando todos os corpos luminosos. Do outro lado, a Lua, representando, então, planetas e satélites. E daí a gente tem esses rishis, esses munis, né? Esses devotos, estudantes sentados ao redor de Dakshinamurti, representando nada mais do que seres vivos, Jivaha. Então, esse é Ashtamurti, né? Considerado a reverência de 8 formas. Então, Dakshinamurti em todo esse universo. E daí, olhando nessa forma, a gente vê também Japamala, tem algumas formas de Dakshinamurti segurando o Japamala. O Japamala, né, esse cordão, né, esse colar, que representa, né, representando todo o sadhana, né, todo esse percurso, todas essas práticas espirituais do indivíduo. A gente vê ele segurando o Vedas, né, então esse livro, né, tendo todo o conhecimento, é a representação nada mais, quem que segura livro é o professor, né? Então, esse indicando a Adiguru, indicando todo esse conhecimento, né? A gente vê isso também. E daí, olhando para o texto, né? Ele apresenta, no início dele, Mauna Vyakya, né? Então, o que é esse Dakshinamurti? É aquele que ensina em silêncio, né? Então, aqui, a gente tem que entender, é aquele que dá todo o ensinamento em silêncio. Mas se ele dá o ensinamento em silêncio, né? Então, como que a gente estuda? Então, Kena Upanishad, né? Todos os textos vão ser apresentados como uma folha branca, porque esse ensinamento é em silêncio, né? Então, o que significa que Dakshinamurti ensina em silêncio, né? Então, aqui é só apontando que todo esse ensinamento do Vedanta, ele é o quê? Laksharta, é um significado implícito, né? As palavras em si, o que é palavra? Palavra é nada mais do que som. O que é o som? O som é dual. O som existe e desaparece. Ele vem, ele vai, né? Então, todo som, ele é dual. Agora, o silêncio, como que é o silêncio? Não existe um silêncio diferente do outro. Se a gente tiver aqui nessa sala várias pessoas falando diferentes línguas, então uma pessoa começa a falar alemão, fala e fica em silêncio. Daí um italiano começa a falar, fica em silêncio. Daí um japonês fala, fica em silêncio. Posso eu falar que o silêncio do japonês é diferente do silêncio do alemão? Eu não posso. Por quê? Porque o silêncio é um. Né? Eu posso falar que a língua do japonês é diferente do alemão, mas eu não posso falar que o silêncio é diferente. O silêncio é igual. Então, de fato, essa verdade do eu, a verdade do ser, ela não pode ser revelada através de palavras. Né? Mas então, por que a gente vem para a aula do Vedanta e fica falando, não para de falar? Né? Então, por que usa tantas palavras o Vedanta? Né? Justamente para tirar todo o mal-entendido do silêncio. Porque, de fato, as palavras não têm como revelar o eu. Então, essa é em relação a Mauna Vyakya. Então, é aquele mestre, aquele guru, Adiguru, que ensina em silêncio, né? E daí ele diz aqui, Yuvanam, né, uma outra palavra também mencionada. Vou pegar algumas palavrinhas só para dar uma ideia, né, desse Dhyanam, para a gente conectar com essa forma de Dakshinamurti. Então, Yuvanam, Yuva significa novo, né? Então, ele é o mestre que é novo, ele é jovem, né, jovem. Mas por que jovem? Né? Então, jovem significa aqui indicando que ele não é condicionado, ele não é afetado pelo tempo. Por quê? Porque ele é Shiva, né? É aquele que destrói a mortalidade, indicando imortalidade. Né? Ante avritam brahmanishtaihi. Avritam, ele está ao redor dele, brahmanishtaihi. Então, esse jovem professor, o primeiro professor de todos os tempos, tem ao seu redor
Brahmanista. Então, Brahmanista, nesse contexto, são buscadores. Buscadores que têm total compromisso com o Brahman. Nada mais, não quer mais nada. Já viveu tudo que tinha que viver. Agora o foco é apenas o conhecimento do eu. Então, o que significa? Adhikari. Pessoas preparadas. Pessoas que estão preparadas para receber esse ensinamento. Né? Tem claro do que eles querem. Então, são esses 4 devotos que a gente encontra ao redor de Dakshinamurti. Totalmente, apenas um único pensamento, Brahman. E como são esses devotos? Varshishta. Né? O que é Varshishta? São velhos, são idosos. Né? Mas por que idosos? Né? Então, significa que eu tenho que viver toda a minha vida para depois chegar e aprender, querer estudar Vedanta? Não. Então, aqui, idosos aponta o quê? Aponta maturidade. Né? Já viveu tudo, já viveu todos os ashramas, já foi estudante, já foi pai de família, mãe de família, já trabalhou, já aposentou, já passou por tudo, já trocou fralda, já teve neto, já sofreu, já sorriu, já viveu tudo, não tem mais fantasia, não está mais buscando nada, né? Então não tem essa fantasia do anatma, alguma experiência que vai me trazer um êxtase, não, já tem um pé no chão. Por isso, idoso, mostrando amadurecimento, tem total foco em Brahman e total amadurecimento emocional. Então, são essas pessoas que são esses rishis, esses munis que estão ao redor do primeiro professor, Dakshinamurti, que é o jovem Dakshinamurti, representando Ashtamurti, todo esse universo. E daí ele tem Karakalita Chinmudra, né? Então, Karakalita, na mão dele, ele tem Chinmudra, né? Então, Chinmudra ou Jnana Mudra é um símbolo que representa todo o conhecimento do Vedanta. Eu estou vendo que eu estou passando tempo, mas eu tenho que finalizar esse Dhyana Shloka. Então, quem precisar sair agora, pode sair, não tem problema algum. Eu vou mandar a gravação, tá? Recebe na quinta ou na sexta. E eu vou tomar mais 5 minutinhos só para concluir essa apresentação do Dhyana Shloka. Então, o Chinmudra, que é o Jnana Mudra, é esse símbolo, né? Talvez vocês já viram usar no yoga ou na meditação, né? E o que ele representa? Por que esse símbolo é tão importante no Vedanta? É a essência do Vedanta. Então, a gente tem um indicador, né? O indicador, quem que é o indicador? É aquele que acusa, né? Aquele que fala, eu sou melhor, né? Você que fez errado. Então, é aquele que está sempre, né, indicando, apontando os erros e apontando, né, o glamour. Então, o indicador, ele representa o ego, a ahankara, o diva, né, o indivíduo. E esse dedo, ele está naturalmente, quando você solta a sua mão, o que acontece? O indicador, ele vai junto sempre com os outros 3 dedos. Ele nunca vai para o lado do dedão. Ele naturalmente vai junto com os outros. Então, esses outros, o que ele representa? Representa Maya, né? Toda essa matéria, toda essa ilusão, assim por dizer, né? Tudo isso que a gente não pode explicar, toda essa magia, né? Maya. A gente pode entender também esses 3 dedos Maya representando como as 3 gunas, como os 3 corpos, como os 3 estados de consciência, acordado, dormindo e sonhando, né? Então, esse diva, esse ahankara, ele está sempre conectado com esse Maya, né? Com essa matéria. E daí a gente tem, sobrou o dedão. O dedão, o polegar, ele está sempre distante, asangaha, não está conectado, né? Com toda essa ignorância, né? É totalmente desconectado. Está na mão, está presente, mas é asangaha, né? Então, o dedão, o polegar, ele indica Ishvara, né? Então, Deus. E aqui, Brahman, né? O absoluto. Então, o dedo, o ahankara, o diva, quando ele se curva, quando ele tem humildade, né? O que acontece? A gente tem um círculo,
né? Então, ele se torna Asangaha, ele está presente na mão, mas ele não está conectado com a ignorância. E a gente tem um círculo. O que é um círculo? É plenitude, é Purnatvam. Não tem um início, não tem um fim, né? Então, o ilimitado. Por isso que a gente fala que esse símbolo é o símbolo do Vedanta. Né? Então, Chin Mudra ou Jnana Mudra é o que ele sempre, né, Dakshinamurti aparece segurando, né, mostrando na mão esse símbolo. E ele é também Ananda Swarupa. O que é Ananda Swarupa? Plenitude, né? A forma de plenitude. Ele por si mesmo ele é plenitude. E por que ele é plenitude? Porque ele tem a casa dos sonhos, porque ele tem o carro dos sonhos? Não, né? Então essa plenitude transborda do eu, do ser que ele é. Então não é dependente de nada, uma felicidade que não é dependente de nada fora, mas que transborda dele, indicado então com esse leve sorriso que a gente encontra na forma de Dakshinamurti Mudita Vadanam. Mudita Vadanam é esse que aparece no texto, é esse sorriso transbordando esse Ananda, que é a própria natureza de Dakshinamurti. Vatavita Pisamite, né? Então, Vata Vriksha. Vata é a árvore da Banyan, né? Banyan é a figueira, essa árvore esplendorosa, enorme, que cai as raízes, né? Então, o background dele, né? O contexto que ele tá sentado no pé dessa árvore, nessa árvore gloriosa. Então, antigamente, não tinha uma sala de aula, né? Então tinha as barraquinhas que cada um vivia, né? Mas uma barraquinha na Índia é quente, né? Super quente. Então qual que é o melhor lugar para sentar? Debaixo da árvore. Então sentavam-se, né? A sala de aula era debaixo de uma árvore. E geralmente essa árvore que é enorme, né? A Banyan Tree, que é a figueira, né? A gente chama figueira. Então esse é o que a gente encontra, né? O background do que ele está rodeado com esses rishis, com esses munis, e ele está com essa árvore da figueira, né? Então, o jovem, né? Essa visão bem diferenciada, um jovem mestre, o primeiro guru de todos, iniciando então esse sampradaya, ensinando esses alunos, né? Com maturidade, debaixo da árvore da figueira. E daí, Janana Marana Dukha Cheda Daksham Cheda. Ele corta, ele destrói. O que ele destrói? Janana Marana Dukha. Nascimento, morte, tristeza. A roda de Sansara. Ele põe um ponto final nessa roda de Sansara. E por isso ele é chamado também Bhishaje Bhavaroginam. Bhishaje, o que ele é? Bhishaje, um médico, né? Então ele é por que ele é um médico? Porque ele trata da doença. Que doença? Samsara, né? Então samsara nesse contexto ele é visto como o quê? Como uma doença, né? Uma doença da pessoa, do humano. Né? Então ela tem que trabalhar, ela tem que curar. E quem que vai curar? Brahma Vidya, né? Dakshinamurti. Muito bem, então a gente tem um pequeno panorama de quem que é dessa forma, desse Dakshinamurti. Então, esse Dhyana, a gente medita, a gente visualiza essa forma grandiosa de Dakshinamurti, que a gente encontra em todo esse universo, a presença de Dakshinamurti, né, com esses sábios sentados ao redor, debaixo da árvore, a gente invoca essa presença e a nossa saudação, nossa humilde saudação a esse primeiro guru de todos. Né? E próxima aula, então, daí a gente começa direto no texto, os 10 versos Dakshinamurti Stotram, e agora com essa pequena visão de quem é Dakshinamurti, quem que é esse Murti. Muito bem, queridos, muito bem, pessoal. Então, próxima aula, a gente dá continuidade no texto e a gente finaliza, então, com a oração final que tem na apostilinha de vocês no finalzinho. Swasti Pataha. Om
Swasti prajabhyah paripalayam nyayena margena mahim mahishaha go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu kale varshatu parjanyaha prithvi sasya shalini desho yanksho bharahitaha brahmana santo nirbhayaha सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Muito bem, pessoal. Uma linda semana para todos vocês. E a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira. Gratidão, Sônia. Aula maravilhosa.